vocês. Código Civil. Professor, Oi? professor, tem um caso, o Jonathan, que ele é Aham. policial, e ele está Uhum. em serviço nesses dias, e ele está impossibilitado de assistir às suas aulas e às aulas dos demais professores, e de fazer esse trabalho no dia de hoje. Ele vem Uhum. pedir para o senhor que estenda o prazo para que ele faça até outro dia. Perfeito. Os alunos que tiverem alguma intercorrência, o Valente, a gente vai usar o procedimento que a gente sempre usa normal, vão entrar em contato comigo, justificar aí o motivo, e aí a gente vai avaliando caso a caso, tá bom? Mas aí do Jonathan já tô ciente aqui, quando ele entrar em contato comigo, eu já resolvo com ele, tá bom? Veja como é que a gente vai fazer, Perfeito. tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Primeiro, tema de hoje, deixa eu ver, evicção, exatamente. Semana passada, essa semana, né, na verdade, nós finalizamos o tema vício redibitório. Eu queria saber se alguém ainda tem algum, depois que recebeu o material, que deu uma estudada, se alguém tem ainda alguma dúvida com relação a vício redibitório. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a hora é agora que a gente vai passar. O tema evicção ele é muito ligado a vício redibitório, mas eu preciso saber se alguém tem alguma dúvida, até porque é importante conhecer que o fundamento da evicção é muito similar ao fundamento do vício redibitório. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode compartilhar aí comigo para a gente poder esclarecer qual é a dúvida quanto a vício redibitório. Não? Tá ok? Então, beleza. Vamos começar com evicção. Como eu disse, agora quando eu estava questionando em relação à existência de alguma dúvida quanto a vício redibitório, é importante que vocês saibam que o vício redibitório ele tem um fundamento na garantia, né? Na garantia de que deixa eu ver se eu consigo deixar esse computador parado aqui. Fica melhor para mim. Eu me sinto mais confortável assim. Então, a ideia de evicção, ela está muito ligada ao ponto de vício redibitório. Por quê? Porque os dois, eles têm uma base na ideia de garantia. Tanto a evicção quanto o vício redibitório estão ligados com a garantia que o alienante deve dar ao adquirente. Essa é a ideia, né? Como eu falei na aula passada sobre vício redibitório, isso também vale para a evicção. Olha, eu que recebo alguma coisa, eu tenho que ter a garantia de que eu vou me valer, de que eu vou utilizar aquela coisa durante um tempo mínimo, durante um tempo no qual eu possa usufruir da coisa. Então, partindo dessa ideia, eu tenho primeiro o vício redibitório, que ele me garante eventuais problemas na coisa. Lembrem que quando nós falamos sobre o vício redibitório, nós sempre fazíamos referência a vício
oculto na coisa, há defeito na coisa. Quando eu venho falar sobre evicção, a ideia é que o problema, o defeito, alguma situação, ela não ocorre na coisa, mas ela ocorre nos direitos sobre a coisa. Então, quando os professores, os autores, os doutrinadores vão definir, quando eles vão conceituar evicção, eles sempre falam não sobre problemas da coisa, mas quanto a problemas existentes no direito quanto à coisa. Então, olhem só, observem. A evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial que atribui a outrem por causa jurídica pré-existente ao contrato. Isso aí é a definição do professor Carlos Roberto Gonçalves, e aqui eu gostaria de fazer uma advertência, né, com relação a isso. Por quê? Porque já se tem admitido, e aí de forma pacífica, eu não tenho mais um debate muito grande sobre isso, salvo algumas raras exceções, de que a evicção ela pode ocorrer não só por decisão judicial, mas também por situações ou decisões administrativas, tá bom? Então, a evicção, além da perda da coisa em razão de decisão judicial, a evicção também acontece em razão da perda da coisa, em razão de decisão administrativa. E aí, um pouco mais à frente, vou dar o exemplo aí de como se dá na esfera administrativa, tá bom? Então, eu li o conceito do professor Carlos Alberto Gonçalves, o do professor Pablo Stouza, ele diz assim, consiste a evicção na perda pelo adquirente, evicto, da posse ou da propriedade da coisa transferida por força de sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, denominado evictor. Pessoal, olhem que aqui, deixa eu achar o nosso marcadorzinho aqui, peraí, aqui. Olha só, aqui o professor Pablo Stouza, ele já fala no ato administrativo, ok? Ele já fala no ato administrativo, situação que não é falada pelo professor Carlos Alberto Gonçalves. Então, eu tenho que ter cuidado nesse ponto, porque já se admite. O que acontecia no Código de 1916, não se admitia a evicção em caso de decisão administrativa, mas hoje já é amplamente aceito, tá bom? Então, o que acontece na evicção? Vamos lá, Leonardo, o que acontece? Alguém adquire uma coisa, vamos usar o celular, Leonardo vende o celular para o Valente. Muito bem, vendi, o Valente me pagou, tudo ok, o celular funciona, ou seja, eu não falo em vício oculto, né? Mas daqui 3 meses chega um oficial de justiça lá na casa do Valente e diz, olha, tem uma ordem judicial para levar o celular. Porque o celular que o Leonardo vendeu não era dele. Ele estava em disputa de propriedade com outra pessoa. E aí, nesse caso específico, o Valente perdeu o objeto em razão de uma sentença, uma decisão, em razão de uma decisão judicial. E ao perder essa coisa, ele deixou de usufruir, ele deixou de gozar ou de usufruir do celular. Então vejam que nesse caso eu não tenho como falar e não se fala em uma situação em que a coisa deixou de
funcionar, em que ela, mas o valente não vai mais poder usufruir, não vai mais poder gozar daquela coisa a qual ele pagou. Então, olhem, observem que nesse momento eu consigo visualizar a semelhança de fundamento entre vício redibitório e evicção. O resultado final, nas duas situações, tanto na evicção quanto no vício redibitório, a consequência. Qual é a consequência final? Aquele que adquiriu a coisa não vai poder usufruir. Então, eu tenho uma ligação, eu tenho uma situação comum nas duas situações, nas duas situações jurídicas, na evicção quanto no vício redibitório. Mas observem que enquanto no vício redibitório o problema está na própria coisa, na evicção o problema é de direito. Eu não era proprietário da coisa. Então eu não fui, como eu não era proprietário da coisa, o valente acabou sofrendo um prejuízo. Tudo bem? Ok? Então, tanto na parte teórica, eu acabei de ler os conceitos para vocês, quanto expliquei para vocês qual é o que é evicção. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Olha, tem uma dúvida ali na caixa, só um pouquinho. Qual é a dúvida, Vitória? Sobre o conceito aí de evicção. Tá. Evicção é a perda da coisa em razão de sentença judicial ou ato administrativo. Né? Isso é o que diz o conceito. A pessoa adquiriu, né? Nós vamos já ver quais são os requisitos, mas a pessoa adquiriu a coisa e ela vem depois a perder a coisa em razão de uma sentença judicial, uma decisão judicial ou um ato administrativo. Mais um exemplo, eu compro o carro do Miller e o carro tem 20 mil reais em multa. O Miller não me avisa que o carro tem 20 mil em multa. Estou rodando com o carro, o Detran vai lá e pega o meu carro e leva embora, leva para o pátio do Detran. Eu perdi o carro, eu não posso tirar o carro em razão de algo que existia, que era um procedimento administrativo, que eu não tinha noção que ele existia. Bom, eu fiz algumas anotações importantes. A primeira que é baseada no direito de garantia, eu já falei para vocês que é o mesmo fundamento do vício redibitório. Vamos lá, os requisitos. Anotem isso, por favor. Não esqueçam de anotar quanto a isso. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos para a caracterização do vício redibitório? Tá? Quais são os requisitos para a caracterização do vício redibitório? Primeiro, aquisição de um bem de forma onerosa. Vale a mesma coisa que nós tínhamos, que nós temos, em verdade, né? Para ser bem preciso, que nós temos no vício redibitório. Cavalo dado, não se olham os dentes. Então, se eu recebo a coisa por um contrato que não seja oneroso, eu não posso reclamar o direito à evicção. Deve ser um contrato oneroso. 2, perda da posse ou da propriedade. Então, olhem só,
eu, através de um contrato oneroso, transfiro a posse ou transfiro a propriedade, tá? Transfiro a posse por meio de uma locação. Imagina, você loca um imóvel, você faz investimentos para poder exercer uma empresa, para poder iniciar uma atividade empresarial, e daqui a pouco, por um ato, por uma sentença judicial ou por um ato administrativo, você é obrigado a deixar esse local. Então, esse é mais um exemplo de evicção. Então, em razão dessa evicção, você perdeu a posse, né? Desculpa, em razão dessa decisão judicial, você perdeu a posse, caracterizando a evicção. Perde a propriedade, a mesma situação. Ao invés de locar, eu comprei o local que depois foi perdido em razão de uma decisão judicial. Prolação de sentença ou execução de ato administrativo. Olhem, observem que a perda da posse ou da propriedade, ela não se caracteriza, só um pouquinho que eu estou pedindo para a galera testar o link do nosso... Só um pouquinho. O link do nosso formulário. Falei para vocês que eu estou com problema, não estava conseguindo liberar. Estão testando o link para mim, para ver se enfim a gente conseguiu poder fazer o nosso trabalho. Lembrando que o trabalho que eu vou liberar para vocês aí vale 3 pontos. Primeira parcial da matéria, né? Como é o tema que eu entendo ser o mais relevante, nós vamos fazer um trabalho valendo 3 pontos que envolve só extinção de contratos. Ele vai depender agora da pesquisa de vocês, então vocês vão ter que pesquisar e responder. E o trabalho que vai valer 2 pontos, ele vai abranger todo o restante da matéria que nós trabalhamos. Então, eu estou precisando confirmar, ver se o link está certinho, se está funcionando, para a gente poder fazer esse primeiro trabalho aí com pontos. Eu estava aqui nos requisitos. Então, o requisito: aquisição de um bem de forma onerosa, perda da posse ou propriedade, prolação da sentença ou execução de ato administrativo. Por que prolação de sentença ou execução de ato administrativo, pessoal? Porque eu não posso simplesmente abandonar a posse ou deixar a propriedade e depois buscar uma reparação da outra parte, né? Sim, Camila, até meio-dia, tá? E eu não posso buscar da outra parte sem um fundamento legal, sem estar fundado em uma sentença ou em um ato administrativo. Outro requisito: ignorância pelo adquirente da litigiosidade da coisa. Nós vamos ver um pouco mais à frente que é possível a cláusula de exoneração de responsabilidade pela evicção. Então, os contratantes, eles podem, em contrato, estabelecer uma cláusula que isenta o alienante de responsabilidade pela evicção. Olha que coisa interessante. Então, por que é importante eu conhecer de direito do contrato? Né? Porque muitas vezes essa cláusula vem perdida lá no meio do contrato. Ela vem perdida, diz assim, ó: o alienante se exonera de qualquer responsabilidade por eventual evicção que venha a acontecer. Ponto. E fica perdido. E eu passo batido nessa cláusula, e eu estou me prejudicando muito, ou posso prejudicar muito um cliente meu nessa situação. Então, a litigiosidade da coisa deve ser ignorada, desconhecida pelo adquirente, tá bom? Anterioridade do direito do evicto, isso, exatamente, do evicto, que é aquele que vai pegar a coisa, né? O terceiro que pega a coisa,
esse direito tem que ser fundado em uma situação anterior à alienação da coisa. E a denunciação da lide do alienante, a gente vai ver que para o adquirente poder ter direito a receber perdas e danos ou ser ressarcido por essa situação, ele precisa, quando do processo, ser realizar a denunciação da lide daquele que alienou a coisa. Ok, até aí os requisitos. Alguma dúvida com relação aos requisitos? Então já falamos conceitos, requisitos, fundamento legal. Não, Michel, de maneira alguma má fé do vendedor. Má fé é se ele esconder. Má fé é se ele esconder. Não sei se você já ouviu um ditado que fala assim, rapaz, tem gente que pega até, que compra até casa pegando fogo para receber o seguro. Tem gente que vive de risco, né? Na verdade, investir é um risco. Então, vamos imaginar o seguinte, eu compro um imóvel já sabendo que ele é objeto de um litígio. Eu posso fazer isso. Se não tiver impedimento legal, se não tiver decisão impedindo a alienação da coisa, eu posso comprar um bem que é objeto de litígio, sabendo que eu tenho risco de perder lá na frente. Só que em razão desse risco, eu compro por um preço bem menor. Eu compro por um preço bem menor. Então, não é má fé. Isso, Lohana. A regra é a seguinte. Se eu não avisei ao adquirente, o vendedor, né, que é quem aliena, ele vai ter que ressarcir o preço, restituir o valor, mais perdas e danos. Tá? A gente vai ver aqui na cláusula. Agora, aqui, depois de espécies, já tem as consequências exatamente disso aí. Ó. Dá uma olhadinha no nosso PDF aqui. Eu acabei nem enviando para vocês esse PDF, acabei esquecendo. Já eu envio. Caramba. Um pouquinho. Aqui. Pronto, olha só, a Lohana perguntou o que ele vai ter que arcar, né? Alguém falou uma dúvida no chat aqui, peraí. A menos que tenha essa cláusula que tu falou. Isso, Michel, exatamente. Só que só um pouquinho que eu vou explicar como é que funciona essa questão da cláusula, tá? Não é só botar a cláusula, não. Olha só. É admitida a cláusula que exclua eventual evicção. Olha o que diz o 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, ou seja, o código ele já está trabalhando com a hipótese de que é possível essa cláusula que exclui a garantia contra evicção. Então, se o código fala que essa cláusula, se o código não veda, não proíbe a cláusula que exclua, por óbvio é lícito que as partes, se quiserem, elas podem adotar. Olha quais são as consequências que estão no 449, quais são as consequências. Vamos lá, olha só. Cláusula expressa de garantia, mais conhecimento do risco da evicção pelo evicto. O evicto é aquele que adquire a coisa. O comprador, vamos trabalhar compra e venda, o comprador. Se eu, nesse contrato de compra e venda, se eu incluo a cláusula que exclui a responsabilidade pela evicção e digo, alerto ainda qual é o risco que se está correndo, por exemplo, eu digo, olha só, comprador, eu estou excluindo a evicção e ainda te afirmo aqui, eu declaro nesse contrato, que existe um processo judicial que debate a propriedade desse imóvel e esse aqui é o processo. Ou seja, além de uma cláusula que exclui a evicção, a responsabilidade pela evicção, ainda tem a obrigação, o alienante tem a obrigação de dizer qual é o risco. Ou seja,
ele vai lá e diz qual é o risco. Nesse caso, ele se isenta totalmente, ele não vai ser responsável nem pela devolução e sequer por perdas e danos. Ok? Então, primeira situação, qual é o mais correto quando se vai incluir uma cláusula de eventual evicção? Você inclui a cláusula se isentando da evicção e ainda declara qual é o risco que está correndo. Segunda possibilidade, cláusula expressa de exclusão de garantia. Eu deixo apenas assim, ó, eu me isento de evicção. Qual é o resultado? Responsabilidade do alienante apenas pelo preço pago pelo adquirente. Ou seja, se eu insiro uma cláusula genérica de exclusão de responsabilidade, de garantia, né, em razão da evicção, eu fico isento de perdas e danos, mas continuo responsável pela devolução do preço pago. E a terceira possibilidade, cláusula expressa de exclusão de garantia sem que o adquirente haja assumido o risco da evicção de que foi informado. Direito de reaver. Deixe de reaver o preço que desembolsou. Só um pouquinho. Ok, exatamente. E o terceiro caso é quando o alienante desconhece a existência de qualquer causa de evicção. Por quê? Olha só. Leva algum tempo entre, vamos imaginar, você distribui o processo até que o juiz analise as condições da petição inicial, mande que o réu seja citado do processo. Isso aí pode levar algum tempo, tá bom? Isso pode levar algum tempo. E nesse caso, pode ser que, inclusive, aquele que está vendendo a coisa desconheça a existência de um processo. Mas mesmo assim, ele já inseriu a cláusula de exclusão geral. Se já está inserido, ele ainda assim não vai responder por perdas e danos, mesmo que ele desconheça a causa, o alienante. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Opa, dúvida. O que não é preciso, Michel? Não é preciso, não é obrigatório colocar o motivo. Se eu coloco o motivo, eu tenho isenção total. Se eu não coloco o motivo, eu me livro apenas de perdas e danos. Basicamente é isso, tá bom? Então, se há uma cláusula geral, deixa eu abrir um Word aqui pra gente. Vamos lá voltar para aquelas nossas cláusulas lá. Lembra que eu sempre faço com vocês? Vamos botar aqui, ó. Ó, provavelmente em um contrato eu colocaria assim, ó, da evicção. Cláusula. Vou afastar aqui. Vou criar uma cláusula de evicção aqui para a gente poder dar para vocês darem uma olhadinha, tá? Ele eu não sei quem é. Vou afastar aqui pro lado. Então, provavelmente o que eu faria em um contrato de evicção? Para ficar bem claro aqui para vocês, tá? Evicção. Cláusula 15. O vendedor se isenta de eventual evicção que possa ocorrer, mesmo ocorrer em virtude da perda da posse ou propriedade do objeto
desse contrato. O vendedor se isenta de eventual evicção que possa ocorrer em virtude da perda da posse ou propriedade do objeto desse contrato, mesmo que seja por decisão judicial ou ainda ato administrativo. Bom, olha só. Ih, caramba, não era para salvar, não. O que acontece aqui, ó? Nesse caso, se a cláusula vem desse jeito aqui, ó, se o contrato vem desse jeito, da evicção, cláusula 15, o vendedor se isenta de eventual evicção, se isenta, só um pouquinho, da responsabilidade, desculpa, da responsa. Não, na verdade, assim, as partes acordam que o vendedor está isento de qualquer responsabilidade. Tá certo aqui? Aqui, ó. As partes acordam que o vendedor está isento de qualquer responsabilidade por eventual evicção que possa ocorrer em virtude da perda da posse ou da propriedade do objeto deste contrato, mesmo que seja por decisão judicial ou ainda ato administrativo. Eu redigiria alguma cláusula nesse sentido. É óbvio, depois eu revisaria e tal, acabei de fazer agora para vocês. Mas observe, se a cláusula ela está desse jeito, pode sim, Benjamin, ele pode ser exercido em um processo autônomo a busca, tá? O professor Fred Didier e o Fred Didier e o Pablo Stoso, eles defendem isso aí, que pode sim ser por meio de... Não tem nenhum pedido para entrar na sala, não. Valeu, Matheus. Ok, ô Benjamin. Então, é possível sim, né, a busca dessa reparação por meio de uma ação autônoma. Ok? Então, olha só. Se a cláusula que isenta de responsabilidade pela evicção, se ela vem desse jeito que está aqui, ó, cláusula 15, o que vai acontecer? O alienante, aquele que vendeu a coisa, ele só vai estar isento de perdas e danos. O que é que seria o adequado? Botaria assim, ó. Cláusula 15, as partes acordam que o vendedor está isento de qualquer responsabilidade por evitar em virtude de perda após propriedade, objeto desse contrato, que seja por decisão judicial. Olha só, Michel, para eu ficar isento de tudo, ó, eu poderia colocar assim, ó, decisão judicial no processo judicial número 00116535 ponto 2018.8.01.0001 em trâmite perante a segunda vara civil da comarca de Rio Branco, Acre, ou ainda ato administrativo, em especial o processo de desapropriação administrativo número 30 pá,
barra 2019. Olhem só, viram como mudou a cláusula agora? O que que acontece? Se a minha cláusula ela está redigida desse modo aqui, ó, com essa inserção e com essa aqui, ó, e com essa aqui, para mim, né, está muito claro, fica muito claro para mim que as partes estão agindo de boa fé, que elas estão sendo claras uma com as outras. Eu, a pessoa que está vendendo o bem, ela está deixando claro para o adquirente que existe o risco que ela venha a perder a coisa. Me digam, pensem agora, reflitam. No que é que isso aqui vai refletir no contrato? Onde que isso vai refletir? Vamos lá, onde é que isso aí vai refletir? Onde é que vocês acham que isso aí vai refletir? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Onde é que isso vai refletir? Michel, isso vai refletir em quê? Benjamin, galera que já falou aqui. Vou começar a atribuir ponto aí para as respostas que eu perguntar. Vou individualizar, vou vetar a participação aí de quem não. Tem que ser mais específico, professor. Isso aí vai refletir no preço, né? Olha, se eu sei que eu corro o risco de perder a coisa, né? É óbvio que eu vou pagar mais barato. Vocês vão de convir comigo que se eu corro o risco de perder a coisa, e eu nem sei em quanto tempo eu posso perder a coisa, eu vou pagar mais barato. Vou pagar mais barato. Na verdade, não é do plano de eficácia. O que pode acontecer, Benjamin, é ter uma cláusula em que uma condição suspensiva e dizendo o seguinte: enquanto não sair a decisão judicial no processo número tal, eu não te pago uma parte, eu não te pago, não sei, alguma coisa nesse sentido. Poderia sim, a evicção ela poderia sim impactar no plano de eficácia por recebimento de parte ou não do negócio, tá? Deixa eu abrir aqui o aula de evicção. Então, ok. Falei sobre a cláusula, a possibilidade. Importante aqui a decisão, tá? Eu não preciso que haja uma decisão transitada em julgado para que a parte exerça o direito de evicção. Pois é, Michel, mas aí é que tá, vai do negócio, o cara não quer, a pessoa não quer alugar. Às vezes precisa do imóvel para dar em garantia em alguma outra coisa, ele precisa que o imóvel esteja no nome dele, né? Então, é uma situação que às vezes só a transferência da propriedade é que vai resolver. E é que eu botei aqui as figuras.
Sim. Já falei que é necessário o trânsito julgado. Pessoal, outra coisa, a evicção ela pode ser total ou parcial, tá? Da mesma forma que acontece no vício redibitório, em que a coisa pode ser imprópria totalmente ou apenas diminuir o valor, na evicção também pode ocorrer a perda parcial ou total, principalmente se nós pensarmos em um imóvel, né? Eu adquiro um imóvel com 10 mil metros quadrados e em razão de uma decisão judicial eu venho a perder 2 mil metros quadrados. Então eu permaneço ainda com 8 mil metros quadrados. Né? Essa é a ideia da evicção parcial. Então é possível a evicção parcial quanto da evicção total. Evicção total é perder toda a coisa em razão de decisão judicial ou ato administrativo, tá bom? Perfeito. Entendido até aí? Conceito, aplicação, fundamento jurídico, possibilidade de cláusula que exclui a responsabilidade, como que essa cláusula funcionaria. Quais são as consequências caso ocorra a evicção? Se não houver cláusula de exclusão de responsabilidade, aquele que perder a coisa, que é chamado de evicto, poderá pleitear a restituição integral, em caso de perda total ou parcial do preço, ou do que já pagou, se caso ele vem pagando parcelado, tá? A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização pelas despesas dos contratos, pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, e ainda as custas judiciais e honorários do advogado por ele constituído, ou seja, perdas e danos, tá bom? Né? É o que diz o artigo 450. O artigo 450 ele traz lá o que pode ser requerido por meio das ações possíveis. Lembram que lá no vício redivitório nós temos prazos para a interposição das ações, e essas ações elas são classificadas como ações edilícias e possuem prazo decadencial. As ações que buscam reparação em razão da evicção, elas não possuem regramento próprio, então elas caem lá no regramento geral, e o prazo para intentar as ações buscando reparação em razão de evicção é o prazo de 3 anos, tá bom? Conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, tá? Eu trouxe aqui a aplicação pelo nosso Tribunal de Justiça, né, em que ele traz uma decisão de final de 2018, uma decisão relativamente recente. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial. Por que o nosso tribunal aqui na decisão falou via de regra? Porque é a regra, mas ele não excluiu a possibilidade de perda em razão de ato administrativo, que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer ainda em virtude de ato administrativo, do qual também decorre a privação da coisa, tá bom? Então trouxe a aplicação aí. Deixa eu botar aqui só uma. O valor que é abatido, o Michel, ele pode vir no contrato. Imaginemos aqui, ó, que essa cláusula, né? Ele coloca assim, ó, as partes acordam que o vendedor ficará responsável por eventual evicção que possa ocorrer em virtude da perda ou a perda parcial. Vamos imaginar que a discussão
nesses processos sejam apenas uma parte do imóvel, tá? Do objeto desse contrato, mesmo que seja por decisão judicial, objeto desse contrato em razão de decisão judicial no processo, ou ainda... Aí eu colocaria assim, Michel, ó, cláusula 15.1. Em caso de perda parcial da coisa, o vendedor se compromete a realizar o pagamento equivalente a, vamos botar aqui, 350 por cada metro quadrado que venha a ser perdido. Viu aí, Michel? Eu já posso constar, e eu, Leonardo, constaria assim, ó. Em caso de perda parcial da coisa, o vendedor se compromete a realizar o pagamento equivalente a R$ 350 por cada metro quadrado que venha a ser perdido. Então, imagina um terreno importante, né? Eu tenho um terreno com 2.000 hectares, né? Tem 2.000 hectares. Eu sei que eu posso, em algum futuro, eu posso vir a perder no máximo até 500 hectares, porque é o que está sendo discutido nesses processos, né? Então, eu tinha 2.000, eu sei que o mínimo que eu vou ficar são 1.500 hectares, mas eu tenho ali 500 hectares que estão em disputa e eu corro o risco de perder. O vendedor diz assim, ó, eu estou te vendendo essa terra e eu já estou te dizendo que existe o risco de perder até 500 hectares. Você vai me pagar o preço integral. Caso eu venha a perder, eu vou te reembolsar esse valor a esse preço. Observe que, nesse caso, as partes já estão diminuindo muito o risco delas. Elas já sabem antecipadamente que podem perder e elas já sabem também que, em caso que houver a perda dessa parcela de terra, eles já sabem quanto que vai ficar de risco para cada um. Olhem que esse contrato aqui, eu posso classificar ele, né, essa cláusula, como uma cláusula não comutativa. Eu posso classificar ela como onerosa, porque eu sei que eu vou pagar, mas não sei quanto. Não sei sequer se vou pagar, porque pode ser que a decisão judicial seja favorável e eu venha para não perder nada. Tá bom? Então, muita atenção nesse caso. Tá? Voltou? Beleza, deixa eu só agora me colocar de novo aqui, que eu não sei como é que é. Eu saí da tela. E agora? Deixa eu ver aqui. Rapaz, só tá ficando alorrando aqui.
Pois é, eu não comprei não, mas deve estar liberado para mim aí, Michel. Não sei o que foi que aconteceu, não. Eu não sei por que eu não tô... Quem tá aparecendo na tela para vocês aí? Tô tentando mudar aqui só um pouquinho. Que eu não tô aparecendo no vídeo. Peraí. Pronto. Beleza. Então, tranquilo. Aí eu trouxe aqui para vocês trouxe para vocês aqui uma decisão. Depois vocês podem ler aí no material que está sendo enviado. Mas eu gostaria de falar das 3 figuras que nós temos: evicto, evictor e adquirente. O evicto é aquele que era o primeiro dono da coisa, aquele que perdeu a coisa, porque era do primeiro. O adquirente é aquele que vai perder a coisa. E o evictor é aquele que pega a coisa. Tudo bem? Deixa eu ver se eu abro o livro aqui para ficar fácil. Não sei por que eu não coloquei. Alienante, adquirente e evicto, eu tinha investido, né? O alienante é aquele que entregou a coisa, o evicto é aquele que vai perder, que estava na posse e perdeu a coisa, e o evictor é aquele que vai pegar a coisa. Tudo bem? Fechou? Alguma dúvida? Tinha colocado lá, sempre acabo confundindo. Beleza. Vamos lá então para extinção dos contratos. Quatrocentos e 453. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. O que é a não abonada? Não abonada é aquela que não foi paga. Então, as benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção. Por quê? Porque o terceiro que vai pegar a coisa por meio da decisão judicial, ele vai ter que indenizar as benfeitorias úteis e necessárias. Tá bom? Se o terceiro não indenizar, quem vai ficar com essa responsabilidade é aquele que alienou a coisa. Ok? A ideia aí, ô Benjamin, é não deixar. Não, mas ele pode resistir, né? Ele pode não pagar. Então a ideia é que, em tese, caso o evictor não pague, vai para cima do alienante. Não é uma opção, mas ele pode não pagar.
Ok? Mais alguma dúvida? Vamos lá, então. Pessoal, encerramos a evicção. Vou tratar com vocês agora extinção dos contratos. E aqui eu gostaria de pedir uma especial. Rapaz, Michel, tu falou agora que eu me toquei mesmo. Pô, já passei 15 minutos do tempo que eu queria ter com vocês. A aula hoje está indo além. Não sei por que o Zoom não me vetou ainda. Mas vamos aproveitar. Extinção dos contratos. Eu até ampliei a tela aqui, né, para que vocês entendam bem esse quadro. Esse quadro ele está no livro do professor Pablo Stouzy. Eu penso que é um dos melhores esquemas que a gente tem para poder entender bem a extinção dos contratos. E o nosso trabalho, que eu vou liberar agora para vocês fazerem, eles estão nessa. Deixa eu só confirmar aqui se já avaliaram o nosso link para poder já liberar para vocês. Ah, conseguimos o link. Nem acredito que eu vou fazer o primeiro trabalho. Deixa eu só ver aqui com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tá, daqui a pouco eu vejo. Pessoal, mas eu já estou acabando, Michel. Eu já estou acabando. Tá? Eu vou só explicar aqui a extinção e aí a gente vai passar para o trabalho. Beleza? Mas obrigado aí pela ajuda. Olha só. Extinção dos contratos. Lá no início de tudo eu falei para vocês, os contratos nascem, cumprem o papel deles e se extinguem. Essa extinção, que é a morte do contrato, ela pode se dar de várias maneiras. O ideal é que ela se dê de modo natural. Qual é o natural? Eu compro, pago e recebo a coisa. Cumprimento natural. O contrato nasceu quando a pessoa disse sim. Não, Luana, você vai ver que é possível, tá? Então, pessoal, olha só. O contrato nasce, cumpre os efeitos dele e morre. Isso é o natural que todo mundo espera. Ou então aconteceu algum fator eficacial que deu fim ao contrato. Vamos supor, eu te vendo o meu celular se hoje chover. Hoje não choveu. O contrato também morreu, embora ele exista, tenha sido válido, mas como ocorreu o fator eficacial, ele se extinguiu. Mas ele também pode se extinguir por uma questão posterior, ou seja, o contrato existe, mas alguma situação levou ele a se extinguir. Então, primeiro, para poder falar em extinção de contratos, necessariamente ele deve existir. Então, se eu falo assim, ó, esse contrato não existe na ausência de manifestação de vontade de parte de objeto, eu não posso falar em extinção do contrato, mas em não existência. Então, para falar em extinção dos contratos, eu tenho que falar que ele existe. Então, quando eu projeto isso para a escada pontiana, eu digo assim, ó, eu analiso se o contrato existe ou não. Se ele existe, eu posso dizer que ele vai se extinguir. Se ele não existe, eu não posso falar em extinção de contratos, tá bom?
Essa é a lógica inicial que eu tenho que partir. Pensando nisso, eu já estou deixando esse esquema para vocês e o nosso trabalho ele tem por base esse esquema. Vocês vão olhar o esquema, fazer uma pesquisa com relação a cada um desses casos aqui, o que é nulidade, quando é uma cláusula resolutiva, uma redimição, uma resilição, uma resolução, uma rescisão, morte do contratante ou caso fortuito, e vão responder o nosso formulário, tá bom? Vocês têm até meio-dia para poder fazer isso. Eu acabei de introduzir o assunto para vocês. Já dei, inclusive, uma das respostas do nosso questionário. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o link no nosso chat, tá bom?